Olá, meu querido irmão, olá, minha querida irmã, seja muito bem-vindo ao Palavra Encarnada, a nossa meditação diária do Evangelho. Hoje, no dia 21 de setembro, esta quinta-feira, nós vamos meditar. Hoje que é dia do apóstolo Mateus, hoje é dia de São Mateus, um dos evangelistas, um daqueles que nos deixa a história de Jesus e que fica, chega até nós até hoje. Então, é uma grande alegria. Queria mandar um abraço especial para todos os Mateus da nossa comunidade. São muitos, graças a Deus. Hoje é dia aí desse santo que o nome de vocês também traz. Vamos juntos, vamos nessa? Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vamos juntos para o texto bíblico. Naquele tempo, Jesus viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria de impostos, e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e seguiu a Jesus. Enquanto estava à mesa, em casa de Mateus, vieram muitos cobradores de impostos e pecadores, e sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos: por que o vosso mestre come com os cobradores de impostos e pecadores? Jesus ouviu a pergunta e respondeu: aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Aprendei, pois, o que significa: quero misericórdia e não sacrifício. De fato, eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos, diante desse texto bíblico, que como eu falava no comecinho do vídeo, hoje é o dia de São Mateus, e a gente vê ele mesmo escrevendo sobre o chamado que Jesus fez a ele. Um chamado pessoal, um chamado íntimo. Eu não sei quando Jesus lhe chamou para caminhar junto com ele, as suas primeiras experiências com Deus, mas imagine aí você escrever sobre isso, você contar sobre isso. Então Mateus teve aí essa graça e também essa capacidade de escrever e de resumir. Se a gente prestar atenção nesse nosso trecho do Evangelho de hoje, o chamado que Jesus faz a Mateus, ele conta em um versículo. Jesus passa, olha para Mateus e o chama. Mateus, vem, segue-me. Tem uma série chamada The Chosen, eu já falei sobre ela aqui em alguns dos nossos vídeos, que conta sobre a vida de Jesus e sobre os apóstolos e sobre os cristãos de maneira geral. E a cena que Jesus chama Mateus é uma cena muito impactante. Que assim, a gente entrando um pouco no contexto histórico que essa cena acontece, quem eram os cobradores de impostos? Os cobradores de impostos, eles cobravam os impostos e esses impostos, uma boa parte deles ia para Roma. Ali a região onde Jesus estava era uma região dominada pelo Império Romano. Então, os cobradores de impostos, eles eram tidos como traidores, porque eles cobravam do seu povo e entregavam esse dinheiro para Roma e ficavam com uma parte desse dinheiro. Então, eles eram ricos, eles tinham muito dinheiro, mas eles eram odiados. As pessoas não gostavam dele. Então, eles tinham essa rejeição, mas eu ficava pensando, Mateus era odiado pelas pessoas, por muitas pessoas, até pelo seu povo, mas ele não era odiado por Deus. Ele era amado por Deus. Um pouquinho mais na frente, nessa mesma passagem, Jesus vai falar: eu não vim para os justos, eu vim para os pecadores, são esses que precisam de médicos. Então, Jesus ele vai lá e chama Mateus, e ele se sente profundamente amado por Jesus com aquele olhar, com aquele chamado. Jesus chama Mateus e hoje chama a cada um de nós.
Eu não sei se você é uma pessoa muito amada ou se é uma pessoa muito odiada. Eu não sei se tem alguém que não gosta de você e você talvez fique com o pé atrás com relação a essa pessoa ou você se sente mal por isso. Mas saiba, por mais que alguém pode ser que não goste de você, Deus te ama e Deus te chama e te chama para uma nova vida. É interessante a gente ver que assim que Jesus chama, Mateus, que provavelmente já tinha ouvido falar sobre Jesus, já tinha visto Jesus, ele toma uma atitude. Ele se levanta e vai. Aquele segue-me de Jesus mexe com o coração de Mateus. E Mateus toma uma decisão e a partir dali ele vai viver uma nova experiência. Ele vai viver uma nova vida. Ele vai viver esse processo de conversão. Mateus, ele está aí nessa perspectiva da conversão. E então, eu e você somos chamados a isso também, a nos convertermos. Nós que provavelmente já escutamos a voz de Deus, já escutamos esse chamado de Jesus, ele nos chama mais uma vez, vem e segue-me. No Evangelho ainda a gente vê que Jesus ele vai para a casa de Mateus, ele vai jantar com os amigos de Mateus. Mateus, de uma certa maneira, ele também é um pretexto para Jesus se aproximar daqueles pecadores, daqueles que estão mal com a sociedade, mas que Jesus quer trazer para perto. Que Jesus, ele não dispensa em ninguém. Para Jesus, ninguém é desprezível. Ninguém está à margem. Não, Jesus quer todos por perto. E isso é muito importante para nós. Né? Cada vida que a gente salva é o mundo que a gente muda. Cada pessoa importa, cada alma importa. A gente não pode esquecer disso. E Jesus, né, então ele enfatiza isso. Quem precisa do médico é o doente. Quem precisa do nosso sim são aqueles que estão mais afastados mesmo. Mais afastados de Deus, talvez mais afastados da graça de Deus. Vamos nos aproximar. Vamos arranjar pretextos para nos aproximar, para cuidar, para amar, para ser a face do Cristo ressuscitado e trazer mais para perto de Deus, para trazer para uma experiência com Jesus abandonado, uma experiência de serviço, uma experiência de cuidado. Vamos aproveitar esse evangelho de hoje para pensar em estratégias para trazer as pessoas para mais perto de Deus. E no finalzinho dessa passagem, Jesus fala sobre a misericórdia. Jesus fala sobre a misericórdia, ele enfatiza isso. Eu quero a misericórdia e não um sacrifício. Olha, né? Tem uma oração que eu gosto muito de rezar, sempre que eu lembro, que é aquela: Jesus, manso e humilde de coração, fazei o meu coração semelhante ao vosso. Vamos pedir um coração que nem o coração de Jesus, um coração misericordioso, um coração que está disposto a amar a humanidade, amar inclusive os pecadores públicos, aqueles que ninguém quer. Como o Papa Francisco tanto nos fala, vamos ser pontes, vamos trazer mais para perto. No abismo que existe na sociedade tantas vezes, vamos construir essas pontes, vamos chegar mais perto, vamos ser a presença da misericórdia. É isso que Deus ele nos pede nesse dia de hoje. Vamos pedir a intercessão de São Mateus, vamos pedir a intercessão também da Virgem Maria, ela que é mãe da Igreja, ela que é mãe dos apóstolos, ela que é nossa mãe. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe, meus irmãos.